Você quer saber aonde vai ser a incidência do IBS e do CBS? Esse vídeo vai tratar esse assunto. O IBS e o CBS, ele primeiro vai incidir sobre o ganho, né? Mas vão ter ali regras ou normas. A Lei Complementar 214, ela trouxe o seguinte, ela distinguiu lá, falando assim, quem é fornecedor, quem é o contribuinte, quando vai ter incidência, quando não vai ter incidência. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Então, quem é fornecedor, né? Quem vai ser ali considerado como fornecedor? Pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, quer dizer que uma pessoa física vai pagar IBS e CBS? Dependendo da situação, sim, ela vai pagar IBS e CBS. Mas aí é um vídeo para um outro momento. E quem é o contribuinte? O contribuinte é a pessoa que fornece, então, um bem ou um serviço. Mas e o que é bem, né? O que é bem? Foi tão interessante que essa legislação, ela trouxe o seguinte, o bem, ele é algo móvel, imóvel, material, imaterial e um direito. Aí sabe o que é muito interessante? Por exemplo, software. Software fica sempre aquela discussão, é serviço, é produto, vai incidir ICMS, vai incidir ISS. Aqui não tem essa discussão, porque ou ele é um bem ou ele é um serviço. E o que é serviço? A lei foi até muito engraçada, para ser mais exato. Sabe o que está escrito lá? Que tudo aquilo que não é bem é serviço. Então, quer dizer, vai incidir sobre várias coisas o IBS e o CBS. Pensando o seguinte, hoje, a receita vinda de aluguéis na pessoa jurídica, ela não paga ISS, nem ICMS. Então, quer dizer, ela não tem débito, né, não tem um imposto ali para pagar, nem para a prefeitura, nem para o Estado. Ela só vai pagar PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e o Imposto de Renda da pessoa jurídica. Quando a legislação traz que todos vão ser contribuintes do IBS e do CBS, o que acontece com a receita de aluguel, por exemplo? Ela vai receber, então, ela vai ser tributada por um imposto que ela não pagava. O CBS, sim, era o PIS e a COFINS, mas o IBS, que é sobre o ISS e o ICMS, ele não pagava e agora ele passa a pagar. Mas e o que mais, né? A gente tem também falando quando que é considerado então a incidência do imposto. Então, quando tem uma relação onerosa. Então, por exemplo, eu comprei algo de alguém ou eu tomei um serviço de alguém e para isso eu fiz um pagamento. Então, esta operação, ela então gera para o prestador ali do serviço, o fornecedor, né, ou do bem, uma obrigação de pagar então o CBS e o IBS. Mas vai ser sempre... Existe na legislação algumas situações que eu vou falar em outros vídeos em que não vai haver, às vezes vai acontecer só o CBS, não vai acontecer o IBS, por exemplo. Mas aí vai acompanhando os vídeos que você vai ver aí os próximos. Então, se eu tive... então se eu trocar, vamos pensar na permuta, né? Que é uma troca entre... eu tinha uma casa, dei esta casa em troca de uma outra casa, né? E eu ainda dei uma parte em dinheiro para essa pessoa para complementar o valor. Ou ela me devolveu, porque a minha casa valia mais.
aquela diferença vai pagar o IBS e o CBS. O valor relacionado ao imóvel, não. Ah, mas eu vou poder usar o valor de mercado? Não, você vai, por exemplo, se é uma relação entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, né? A pessoa física vai usar o valor de declaração de imposto de renda, né? Agora, se são entre pessoas jurídicas, é ali também o valor de aquisição, aí vai depender se ela está no Simples Nacional, lucro presumido, para ver as regras relacionadas a isso. E assim, tem outras várias motivos que vão gerar, então, incidência, mas houve, então, um pagamento, né, ou uma troca que voltou, por exemplo, um pagamento, vai sim ter a incidência. E a não incidência? Olha, a não incidência, relações de trabalho. Então, por exemplo, o meu patrão me pagou um salário X. Sobre aquela receita de salário, ela não tem IBS e CBS. E o mais interessante, por ela não ter IBS e CBS, ela também não vai dar crédito. Então, por exemplo, porque para fins de reduzir essa alíquota que você vai pagar de imposto aí, de IBS e CBS, você vai poder apropriar créditos anteriores. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como é feito o cálculo, aonde que chega nesse valor. Então, se as relações de trabalho, elas não geram pagamento de IBS e CBS, ela também não vai gerar crédito para que a empresa possa tomar. Situações em que, por exemplo, a empresa transfere um bem para outra filial, então transferências entre filiais. E isso é muito interessante, quem trabalha com isso, às vezes dependendo do estado, tem uma grande dor de cabeça que o estado quer receber ICMS dessa transferência entre filiais. Então, aqui já está claro, não vai incidir IBS e CBS sobre transferência entre filiais. Agora, por exemplo, uma situação muito interessante, eu sou sócia de uma empresa e a empresa então vai me devolver um capital investido. Este capital investido, dependendo da situação, por exemplo, esse capital, vamos supor que esse capital que ele está me devolvendo é um imóvel e esse imóvel gerou crédito de IBS e CBS. Então, esse pagamento, nessa devolução de capital, aonde esse imóvel teve, então, gerou crédito de IBS e CBS, eu vou ter que pagar IBS e CBS nessa operação. Ou eu vou ter que fazer um estorno daquele crédito gerado. Então, assim, existem situações onde a gente vai poder não pagar, né, que ou está isento, ou vai incidir ou não, e existem situações onde vai estar obrigado. Mas, assim, dá pano para manga, tem muita coisa para a gente falar. Essa incidência, a alíquota, quanto que vai ser, de que jeito vai ser, eu vou falar nos próximos vídeos e você fica aí acompanhando.